Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá. Então existem sempre dúvidas, né? Então vamos tentar assim dar uma olhada como é que a gente pode diferenciar duas células. Então eu escolhi aqui monócito e a psicocélula, né? Número 1, que é o blasto, tá? Então assim, ó. Então, mas por que que eu escolhi? Porque eu já recebi, tenho visto hemogramas assim, né, com 40% de monócito. Aí tem hemograma que não é monócito, que é blasto. Aí tem hemograma que tem blasto e sai como monócito. Enfim, tá uma confusão bastante grande, né? Isso tem me preocupado, tá? Então, a ideia aqui é a gente dar uma visão de como eu trabalho isso, né? Como é que eu devo fazer para ter as características de cada célula e eu poder diferenciar, tá? Então vamos objetivamente. Primeira coisa então, eu fiz aqui, ó, monócito em 40 aumentos, tá? Então, como é que é ele, tá? Visto, certo? Em aumento de 40, tá? Tranquilo? Então a gente começa fazendo em 40 e depois, para ver detalhes e coisa, passa para 100, tá? Então isso aqui é uma célula bastante grande, então vamos pegar essa hemácia aqui, cabe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, entre 5 e 7 hemácias aqui dentro, tá? Então é o maior leucócito que a gente tem, tá? Então, ele tem essas características aqui de tamanho, tá? Então, depois, por questões ou da própria célula ou do tempo em que a célula ficou com o anticoagulante, tá? Então, o EDTA também faz esses vacúolos aqui, tá? Podem ser deles ou pode ser do EDTA. Então, quanto mais tempo essa célula ficar dentro do tubo, né? Ou seja, fazer um esfregaço de um sangue velho, entre aspas, mais furado, né? Desculpando a expressão, o monócito vai aparecer, tá? Então, essa aqui é a primeira grande característica, tá? Depois, aqui em 100, tá? Então, vamos pegar essa aqui que tá maior que 100 ainda. Então, basicamente é isso aqui, tá? Vamos ver essa hemácia aqui, tá? Cabe uma, duas, três, quatro a 5 aqui dentro, tá? Então, essa célula tem essa característica, tá? Ó, aqui está mais vaporizado. E aqui, então, a gente já nota algumas coisinhas. O citoplasma, tá? O tal do famoso azul acinzentado, tá? Então, por que que ele não é da cor do eosinófilo? Exatamente porque os lisossomas que tem aqui dentro, com a reação com que eles fazem com o corante, tá? A célula fica com o citoplasma azul, acinzentado, tá? Então, nós temos que cuidar da característica básica, tá? Então, numa coloração boa, essa aqui é a cor do citoplasma do monócito, tá? Essa é a cor do citoplasma do monócito. O monócito, como todas as células, tá, tem lisossomas. Uns a gente enxerga e outros não, tá? Então, os do monócito, tá, a gente não enxerga, ou às vezes a gente enxerga. Então, nós poderemos ter alguma granulação fininha, tá, mais escura dentro do citoplasma do monócito. Ponto, tá? Isso aí não vai decidir nada, mas é uma característica que a gente tem que levar em consideração, tá certo? Então, a cor do citoplasma, tá? Como é que pode se comportar, vamos dizer assim, a célula em relação a todo ao seu tamanho? Então, não necessariamente ela tem que estar bem redondinha, pode ver, essa aqui está mais oval, tá? Essa aqui tá, essa parte aqui é menor do que essa daqui, tá? Essa célula aqui está com ponta, então, ó, essa aqui está mais arredondada, tá? Essa aqui, se a gente for puxar a linha, está quase que, né, um losango. Então, assim, então o monócito ele não é uma célula redonda, ele é uma célula arredondada, tá? Então, isso tem que ficar bem claro também. Segundo, tá? Então, como é que é a característica do núcleo? O núcleo pode se parecer normalmente com aquele tal de grão de feijão, que ele tem uma dentadura aqui, o tal do riniforme, como vocês quiserem chamar, tá? Então ele sempre vai ter uma constrição.
essa constrição aqui no caso tem uma, aqui tem duas, tá? Aqui tem uma bem forte, aqui tem duas. Seria a segunda aqui, mas bem levezinho. Então, ele vai ter sempre essa constrição, tá? Sempre lembrando que a função da constrição é ajudar o movimento, tá? E o monócito é uma célula que tem que se movimentar bastante, né? Então, em função disso, tá? Então, segunda coisa, relação núcleo-citoplasma, ou seja, quanto de todo o citoplasma o núcleo ocupa, certo? Então, essa relação, tá? Então, é uma relação, vamos dizer assim, de média a grande, tá? Mas é uma célula em que eu sempre vou conseguir ver alguma quantidade de citoplasma, tá? Então, essa célula aqui, tá? Mesmo estando no aumento, apesar de estar escrito 100 aqui, ela está em 40, tá? Aqui, tem muito mais núcleo em relação ao citoplasma, mas eu consigo ver citoplasma, enquanto que essa aqui é uma relação menor, e essa aqui, a célula está com um aumento bem grande, e é uma relação também, né, de pequena, vamos dizer assim, dá para dizer que está média a relação aqui, tá? Mas, enfim, uma característica importante é isso, tá? Então, nós temos que levar essas características em temos que relevá-las, tá? Porque isso está caracterizando uma célula, certo? Então, isso aí é bem importante, tá? Ó, às vezes nós temos um paciente que, por algum motivo, tá? Às vezes nas monocitoses, né? Por que que não? Então, nós temos monócitos que não é bem característicos, tá? Não é usual colocarmos isso no hemograma, mas eu dei o apelido aqui de variantes, tá? Então, se a gente for olhar, tá? Eles estão, tá? Ó, o padrão de citoplasma é o mesmo, tá? Se nós formos olhar aqui nessas 5 células, o padrão de citoplasma é o mesmo, o famoso azul acinzentado. Se nós compararmos essa célula aqui, tá? E olha essa aqui, então, aqui parece ter uma granulação bem fininha, tá? E aqui está limpo, aqui não tem nada, tá? Aqui parece estar mais granuladinho, ó, tá? E aqui, ó, não tem absolutamente nada, tá? Então, tudo bem. Então, o que está mostrando aqui? Que a célula está maior que o usual, tá? E ela está um pouco na periferia. Ela tem alguma basofilia? Pode, pode. Tá? O que significa isso? Isso aqui significa citocina, tá? Então, por isso que ela está assim, certo? Então, ela pode ter esse comportamento. Ó, aqui a membrana está mais, vamos dizer assim, a membrana, perdão, a célula, tá? Está mais inteirona, tá? Não se dispôs entre outras células. Aqui ela já se dispôs entre outras células, tá? Aqui também, aqui um pouco, também, tranquilo, tá? Então, isso aqui que é importante a gente analisar. Vamos aproveitar esse tamanho aqui, cromatina, tá? Ou seja, como que o DNA está disposto, tá? Em função dessa célula já ser madura, ou seja, chegou ao seu último estágio, não há necessidade de que eu consiga, né, que eu precise de outras organelas e que eu precise organizar o meu DNA a ponto de que eu facilite o que? A multiplicação, que eu facilite alguma coisa, porque eu já estou pronto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso dar espaço, tá? Para a célula poder fazer o que ela tem que fazer. Então, o que que o monócito faz? Ele vai condensar ao máximo a sua cromatina, tá? Para que tenha espaço no citoplasma, certo? Para fazer o que? Fagocitose, que é para isso que ela serve, tá? Então, a cromatina, tá, do núcleo do monócito, ela vai ser sempre uma cromatina condensada, tá? Ou ela pode estar um pouco mais aberta, tá? Mas isso é, vamos dizer assim, é perfumaria, tá? O importante é que o padrão dela é que é uma cromatina fechada ao extremo para esta linhagem de célula. Cuidado. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem uns pontos que estão mais fechados, aqui está mais fechado, aqui está mais fechado, onde está mais branquinho, está mais aberto, enfim. Mas esse aqui é o padrão, tá? Então notem bem. Então, aqui, ó, monócito variante. Então é só olhar, tá? Vou voltar aqui, ó.
tá? O núcleo, tá? É esse padrão aqui. Eu vejo que aqui tem uma outra parte para cá, certo? Então, aqui tá beleza, tá? Esse é o padrão do monócito. Tá. Agora a psicocélula, tá? Vamos ver então, em 40, tá? Então, primeira coisa, vamos partir daquela leucemia clássica, né? Tá? Aquela bem bonita, aquela de livro. Então, assim, ó, eu tenho uma monotonia celular. Todas as células aqui são iguais, tá? Tirando esse neutrófilo, isso aqui é tudo igual, tá? Isso aqui é tudo igual, tirando esse linfócito aqui. Bom, tá. Então, o que que eu tenho que olhar, tá? Eu tenho que olhar. Então, o que mais chama atenção, tá? A cromatina, certo? A cromatina. A cromatina, ela é uma cromatina frouxa, uma cromatina aberta, tá? Por quê? Porque essa célula, ela está num estágio, mesmo sendo neoplásica, isso tem que ficar bem claro, mesmo sendo neoplásica, ela estaria, entre aspas, pronta a ou se dividir ou fazer outras atividades celulares. Como ela é neoplásica, ela não vai fazer, mas a cromatina se mantém como se fizesse. Então, por isso que vai ser uma cromatina mais frouxa, tá? Uma cromatina mais frouxa. Outra característica, tá? Que é bem marcante, relação núcleo-citoplasma. A relação núcleo-citoplasma praticamente é, tá? Quase que 100%. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é 100%, aqui, ó, pouquinho citoplasma, quase 100%. Aqui é um pouquinho menor, tá? Mas mesmo dentro do padrão de todas elas, ó, tem aqui, ó, fechou 100%, tá? Ah, aqui é um pouco menos, sei lá, 60, 70, aqui está 100. Mas sempre vai ser um padrão de uma relação núcleo-citoplasma muito grande, tá? Muito grande, tá? Depois, o famoso nucleolo, tá? Então, quando é que eu enxergo o nucleolo? Eu enxergo o nucleolo, vou responder, né? Super bem respondido, quando tem nucleolo. Ah, tá ótimo. Então respondeu, tirou todas as minhas dúvidas. Não, a célula, esta célula aqui tem nucleolo. Eu estou enxergando? Não, eu não estou enxergando. Tá? Essa aqui tem nucleolo. Eu estou enxergando? Estou enxergando dois. Tá? Então, opa, a cromatina que vai deixar eu enxergar o nucleolo. Tá? A princípio, conforme o estágio da célula, que nem a gente viu lá, o monócito. Aquele monócito, nós não vamos enxergar nucleolo nele. Por quê? Porque ele chegou num estágio, né, de amadurecimento em que ele não precisa mais de nucleolo. Tá? E, primeiro, ele não precisa, então ele não vai ter. E segundo, a cromatina está supercondensada, então eu não vou enxergar nucleolo. Aqui não. Aqui é diferente, ó. Eu estou enxergando nucleolo porque esse padrão de cromatina. Então, se a coloração for boa e não for aquela que corre em 30 segundos, tá? Então, eu vou conseguir ter a cromatina dessa cor. Essa é uma cromatina de uma cor diferente de uma cromatina condensada, tá? Vamos aproveitar o exemplo aqui, ó. Essa lâmina aqui, tá? Essa coloração aqui, ela passou do tempo, tá? Pode ver que as hemácias estão cinza, tá? Então pode ver, ó, esse citoplasma está mais escuro, ó. Essa cromatina aqui, em relação a essas três células, em relação a essas três aqui, essa aqui está mais escura, mas mesmo assim ela é uma cromatina aberta, tá? Ó, tem nucleolo aqui, aqui parece ter um, tá? Então, vejam aqui, ó, compara a cor dessa hemácia com essa aqui, ó, essa hemácia aqui, ó, certo? Compara com essa aqui, então, tá? Essa aqui é uma lâmina que passou do tempo, mas não é o nosso caso aqui agora, tá? Então, essa é a distribuição. Bom, muito dificilmente o blasto vai ter granulação, tá? Muito dificilmente. Vai depender, obviamente, da linhagem do blasto, do tipo do blasto, mas a princípio, ó, pelo que nós estamos vendo aqui, não tem coloração, tá? Outros tipos, certo? Então, é granulação que eu falei, né? Acho que eu tinha falado coloração. Bom, não importa. Vamos lá então. Aqui, tá? Ó, aqui eu tenho um blasto com bastão de Auer, tá? Num outro aumento. Ó, aqui eu já tenho um outro padrão. A cromatina está bem
frouxa aqui. Vejo que a relação núcleo-citoplasma já não é tão grande, mas o que eu tenho? Monotonia. Todas essas células aqui são iguais, tá? O tamanho do nucleolo, tá? Tem nucleolos que são maiores, ó, pode olhar aqui, ó, o tamanho desse nucleolo aqui com o tamanho desse aqui. Essa tem 1, essa tem 2, tá? Então, ó, olha esse aqui, ó, enorme, tá? Certo? Aqui tem um grande e 2 pequenos. Então, isso aqui, tá? É uma característica de uma célula blástica, tá? Que está mostrando direitinho que essa cromatina está frouxa. Então, por isso que eu estou enxergando o nucleolo. A coloração do citoplasma. Então, é só vocês olharem a cor dessas hemácias aqui, ó. Então, essas basofilias que tem aqui, ó, isso aqui não é verdade, tá? Mas olha só que cor que ficou as hemácias, tá? Então, conforme a tua coloração, a célula vai ficar mais escura, tá? Mas ela não é tão escura assim, o citoplasma não é tão basofílico assim, tá? Essa aqui que está uma coloração um pouquinho melhor, ó, é só olhar aqui, ó. Então, normalmente, essa é a coloração do citoplasma, tá? Um azulado, às vezes um meio cinza, tá? Isso não varia da linhagem da célula e repito, olha a coloração. Olha essa hemácia aqui e olha essa aqui, tá? Então, essa aqui passou. Bom, depois, o núcleo. Normalmente ele é arredondado, tá? Aqui tem uma intrusãozinha aqui, outra aqui, tá? Aqui parece que ele está clivado, mas isso aqui não é uma característica de todos os blastos, tá? Aí isso está mais para a célula normalmente ter essas indentações aqui, apesar disso aqui ser blastos, né? Mais células linfomatosas, mas normalmente ele é redondo, tá? Ou arredondado, certo? Olha olha esse aqui, tá? Então, essas basicamente as características do blasto. Então, aqui eu trouxe, para a gente fechar, um comparativo, tá? Então, as mesmas células, tá? Não mudei nada. Então, aqui o monócito e comparar com esses 4 blastos aqui, ó, tá? Esse aqui provavelmente seja também, tá? Então, olhem, a diferença de coloração do citoplasma, essa coloração tá boa, a luz do microscópio é que está baixa, tá? A coloração tá boa. Então, olha aqui, ó, o citoplasma, olha o padrão de cromatina. Compara com essa cromatina aqui com essa aqui. Vamos pegar esse monócito maior aqui, ó. Então, eu peguei células também, tá? Isso aqui também são monoblastos, até eu fiz de propósito para acompanhar, ó. Então, olha a cor do citoplasma, olha a cor desse citoplasma. Olha o padrão de cromatina, olha aqui, tá? Onde tem uma indentação, o monócito, o blasto não tem. Vejam a cor da cromatina, tá? Então, essa aqui é mais forte, é porque ela é mais fechada, concentrou mais, tá? A rede, onde é que eu estou aqui? Aqui, ó, a rede está mais fechada, tá? Então, certo? Então, por isso que aqui é mais escuro do que aqui. Então, aqui a cromatina está bem frouxa. Enxergo um nucleolo grande aqui, tá? Que onde é que tem mais aqui parece ter outro também, tá? Pode ver, ó. Então é impossível enxergar nucleolo aqui. E se eu pegar esse monócito variante aqui também, tá? Então vejam, ó, peguei outra também, outra leucemia mielomonocítica aqui, ó. Ó, compara as duas. Então, ó, o núcleo tem essas invaginações aqui, ele não tem. Aqui tem muito mais citoplasma, então a relação núcleo-citoplasma não é tão grande quanto é a do blasto. Normalmente, os blastos são do tamanho do monócito para mais. Não necessariamente. Ó, todos esses aqui ó, são menores que esses. Tá? Por exemplo, ó, esse blasto aqui certamente é menor que esse monócito aqui. Tá? Então, também o tamanho da célula ajuda, mas não é a característica final. Então é importante nós guardarmos isso aqui, tá? Aqui tem mais uma, ó. Então eu peguei a célula agora separada, tá? Ó, certo? Um monócito, tá feio esse aqui, né? Mas é monócito, ó, esse aqui, tá? E esse aqui, ó. Só cuidem as colorações, tá? Sempre olhar as imagens, por isso que eu disse, tem que olhar a coloração, tá? Essa coloração aqui passou, então essa célula tá mais escura também, tá?
Vejam, ó, esse blasto aqui, apesar de ter uma basofilia, mas olha a cor das hemácias, tá? Então, é óbvio que a célula vai ficar dessa cor aqui, porque essa coloração passou também, tá? Então, deve ter aqui, ó, tem nucleolo, ó, tem 1, 2, 3, aqui, ó, acho que tem outro, 4, enfim. Essa célula tá fácil de enxergar nucleolo, aqui não tem como, tá? Aqui também, ó, esse blasto, o que que aconteceu, ó? Furou, tá? Eu trouxe de propósito, tá? Mas em compensação, o que que tem? Tem nucleolo, essa cromatina aqui está intermediária, tá? Mas olha o tamanho dela em relação à célula, tá? Então eu fiz de propósito. Eu trouxe esse blasto em grande aumento, até para mostrar a diferença com os monócitos, tá? E aqui um blasto também, veja com uma certa basofilia aqui, tá? Ó, esse aqui já não tem. Esse citoplasma está mais basofílico, esse aqui já não está, tá? A coloração não está das piores, mas podia ser melhor também, tá? Vejam então como é que acontece, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para a gente sempre ver, então, ver assim as características básicas de cada célula para depois então a gente, tá, definir como eu coloquei num vídeo anterior, né, comparar, quando for fazer comparação, ver todo o, vamos dizer assim, o que que acompanha esses padrões celulares para a gente pegar e definir também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.